os irmãos que estão aí, que nos acompanham diariamente. Tem pessoas que ficam com o seu rádio ligado 24 horas, tem outros que nos escutam pela madrugada inteira. Então tem muita gente que nos acompanhando agora. Então vamos aí para a palavra do Senhor. Está pronto? Teus ouvidos estão abertos? Teu coração está esperando a semente? É boa, coração bom, semente boa. Pega aí a sua Bíblia. É uma biblioteca, né? Você está com uma biblioteca, vários livros. Paulo escrevendo aos romanos, a igreja, né? Aos romanos, a igreja, que a carta, ela é escrita para a igreja. Diga, para a igreja. Aqui não tem nada a ver com os romanos, tem a ver com a igreja, a igreja de Roma. No capítulo de número 12, o versículo de número 1 ao versículo de número 8, vamos ler nas duas versões, tanto, vamos ler primeiro agora na Almeida, depois nós vamos ler na outra versão. Por favor, coloque aí, Romanos 12, 1 a 8. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. 4. Porque assim como num corpo temos muitos membros, diga, muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Vamos dizer com o pastor, nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, essa palavra conquanto quer dizer embora, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, membros um dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, segundo a proporção da fé. Se é ministério, serviço, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se em fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. O que exerce misericórdia, com alegria. Põe agora na outra versão, minha irmã aniversariante do dia. HNTL. HNTLH. Portanto, irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês ofereçam completamente a Deus, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo,
me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pense com humildade a respeito de vocês mesmos. Cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes, membro, e todas elas têm funções diferentes. Cada membro tem funções diferentes. Guarde isso, irmão. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemo-nos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o dom de anunciar a mensagem de Deus, na outra versão diz profecia, né? Façamos isto de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros ou com o que tem, que faça isto com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, a Tua palavra, ela é poderosa, Senhor. Ela tem segredos que, se você não tiver o Espírito Santo, você não consegue decifrar, não consegue entender estes pequenos detalhes que, juntando cada parte, forma a explicação da nossa vida. Meu Deus, eu te louvo por poder estar aqui, Senhor, com vida, com saúde, com disposição, com a minha mente totalmente em Cristo, renovada, revigorada, saudável, sem culpa, totalmente inocentado. Meu Deus, usa a minha vida nesta hora. Fala aos teus, fala aos que se reúnem aqui, fala aos que estão em casa, fala aos que estão no trabalho, num carro, num prédio, num apartamento, numa loja, numa esquina, numa contenção, num tráfego, numa barraquinha. Deus, fala a este homem, fala a esta mulher, fala a todas estas famílias, Senhor. Acorda todos, desperta os que dormem, como diz a palavra, os dormiocos, desperta eles. Usa-me para a glória de Deus, e os teus filhos que se reúnem aqui, todos digam, todos, amém. Dá-lhe um aplauso ao Senhor, bem forte, irmão. Glórias a Deus, amém, amém, amém. Obrigado, meu irmão querido, irmãos amados do Senhor. Todo cristão é um membro do corpo. Você sabe que eu já li essa passagem de Romanos 12 várias vezes, já preguei sobre apresentar o corpo, né? Não se conformar com o mundo,
mas eu nunca segui daqui até o versículo que eu cheguei aqui no versículo 8. E hoje, quando eu estava preparando eu tinha o tema, né, já desde o meio da semana, mas não tinha as passagens bíblicas montadas para me poder aplicar nesta aula, né? E quando eu estava separando passagens bíblicas, mostrando que todo cristão é um membro de um corpo, sabemos que é o corpo de Cristo, né? E Deus me mostrou o capítulo 12, o versículo 1 e 2, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E eu entendia, pregava certinho, não tem nada de errado que eu já preguei, mas o que me chamou a atenção foi quando eu juntei o versículo 4 com o versículo 1, põe lá no 4, irmão. Versículo 4 diz: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Eu fiquei perguntando ao Espírito Santo, por que Paulo rogou e implorou e suplicou para que a igreja, lá no capítulo 12, verso 1, né? Ele roga, porque ele suplica, roga para que a igreja se reunisse, estivesse junto, para que os membros estivessem juntos uns dos outros. Eu fiquei perguntando ao Espírito Santo, por que Paulo fez esse rogo? Será apenas para estarmos juntos, comer um churrasco? Porque nós podemos estar juntos comendo um bolo, né? Tomando uma Coca-Cola, que não faz mal para ninguém, tomando um sorvete. Então isso também é uma maneira de estar juntos. Mas quando Paulo suplica para estar junto, e depois ele fala que somos membros, e quando no versículo 4 diz: os membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Eu falei, então Paulo está querendo reunir os membros para que as funções que cada um tem no corpo. Você sabe que você tem uma função, talvez você ainda não descobriu. A tua mão direita já descobriu a função dela no teu corpo? Sim ou não, irmãos? Tua mão direita, estou falando do teu corpo, ela já sabe para que ela serve? Quem sabe disso? Sabe ou não sabe? Os pés, pé direito, pé esquerdo, as orelhas, o nariz. Então toda parte do teu corpo, do meu corpo, nós já sabemos qual é a utilidade deles. Quando Paulo faz o rogo, ele quer ver o corpo reunido, ele quer ver os membros reunidos, porque cada membro tem uma função, e ele fala de algumas funções. Bota na outra versão, irmã abençoada, versículo 5 ao 8, na H. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo, e todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons. Está vendo? Cada membro tem no corpo, vão, igreja? Diferentes dons. Talvez por nós termos sido enganados pelo pentecostalismo biruta, nós pensávamos que dom era só aquele de fazer barulho com línguas estranhas. Nós não entendíamos nada de dons. Olha o que ele vai falar aqui: dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Aí ele vai falar, se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, está no versículo 6, na outra diz, tendo porém diferentes dons, segundo a graça, versículo 7, se é ministério, olha que ele diz, se o dom de servir, então devemos servir. Ele está falando de membros.
Então, tem membros que se acoplam no corpo para fazer o seguinte: servir para trás, irmão. Avançou rápido. Aqui, façamos isto de acordo com a fé que temos. Se é dom de servir, membro, então devemos servir. Porque às vezes a gente fala assim: aquela pessoa ali está sempre ajudando pessoas, está sempre se preocupando com pessoas, porque essa pessoa já descobriu a sua função aonde? No corpo. Então, quando você não descobre a função que você tem, irmãos, não pense que você é um pedaço de dedo, você é o sexto dedo da mão. Não existe sexto dedo da mão. Você é o quinto, você é o quarto, você é o terceiro, porque cada mão só tem 5. Então você não é o sexto dedo da mão. Então você é um dos 5 dedos da mão, e você tem que saber que cada um desses dedos que eu tenho e você tem, eles têm uma. Então, quando Paulo faz o rogo, Paulo não estava só querendo ver um monte de gente na frente para ele pedir dinheiro. Ele estava querendo ver cada um na sua atuação, cada membro ser usado por Deus nos dons. Se é dom de servir, devemos servir. Se é dom de fazer o quê? De ensinar, então ensinemos. Vai ele. Se é dom de animar os outros não é fazer palhaçada, não é vestir de chave e de pica-pau no culto, não. Animar os outros não é isso, não. Animar os outros é você: tem bom ânimo, vamos embora, estou contigo, vou te ajudar, vamos lá, vou orar com você, vamos lá, eu vou contigo lá, precisa que eu vá lá com você. Isso é animar. E a pessoa pensa que animar é se vestir de chave e ficar fazendo um culto com cara de palhaço e ficar contando piada nos púlpitos. Então, se é dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isto com generosidade. Então, tudo isto, quando Paulo roga para esta reunião, ele não roga para ter só um ajuntamento, ele roga para ele poder perceber aonde que estão os dons. Você não sabe, mas você tem. Você sabe o dom que você tem? Quem sabe? Então, se você sabe o dom que você tem que fazer. Bota na outra, irmã, na Almeida, por favor. Versículo 4 a 8. 4 a 8. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Então, muitos membros, mas nem todos nós temos a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Então, a preocupação da reunião, do rogo que apresente o vosso corpo, o sacrifício vivo e santo. Então, o que Paulo na realidade quer é ver a utilidade de cada um. Quando os membros estão todos reunidos, aí você começa, você está tomando o seu banho, essa aqui não funciona aqui, tem que ser essa, entendeu? Agora, se essa aqui que é para fazer esse trabalho aqui, não quiser, não está junto, aí vai ficar complicado. Por isso que o corpo, quando Paulo fala dos membros, ele cita um corpo humano. Quando ele fala do corpo de Cristo, ele tem a ideia de um corpo humano. Todos os membros do nosso corpo, eles trabalham em comum acordo. Nenhum membro puxa para um lado e o outro puxa para o outro. Todos, a cabeça fala: vamos andar, vamos levantar da cama. O que as pernas fazem? Levanta. A coluna, as nádegas, e começa os ossos,
cabeça mandou, todo funcionando, ó, o braço, ó, não tem nada aqui travado, só se a pessoa tiver com uma das partes morta, né? Você sabe quando a pessoa tem AVC, derrame, né, cerebral, alguma parte do corpo ela apaga. Não é o nosso caso. Todos nós aqui não tivemos AVC nenhum. Então quer dizer o que, pastor? Todos os membros têm que funcionar. Diga assim: todos os membros têm que funcionar. Olha o teu irmão e diga: você é membro? Tem que funcionar. Você é membro? Tem que funcionar. Você é membro, irmão? Você é membro? Membro? Tem que funcionar. Diga: tenho que funcionar. É por isso, essa reunião é por isso, irmão. Ai, fulana, pastor, a irmã fulana está necessitada. Como é que você sabe? Porque eu tenho o dom de socorrer, estou sempre procurando saber como é que estão as pessoas. É dom. Você entendeu, abençoado? Talvez eu não tenha isso, outras coisas me ocupe, e eu não tenha essa sensibilidade que é dada por Deus, mas Deus deu a outra pessoa. E quando Deus dá a outra pessoa que faz parte desse corpo aqui, é para que todos os membros trabalhem juntos em prol do corpo. Então, por isso que o nosso tema é: todo cristão é um membro do corpo. Diga: eu sou membro. Então, você já entendeu aqui, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, né? Na outra versão diz que ensina, não é isso? Na outra versão diz que ensina. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Então você vê que quando a pessoa fala em profecia, põe lá, irmã, se não é ensino, na outra versão 12:6. Aqui: se é dom que recebemos, é o de anunciar a mensagem de Deus. Na outra versão diz o que? Se é profecia. Então, o que os pentecostais biruta, não são todos, né? A maioria são birutas, acreditam quando ele fala se é profecia, eles acham que eis que eu sou Deus que te falo. Não é isso. Olha o que ele está dizendo: se o dom que recebemos é de anunciar o que? É onde está a mensagem de Deus. Então não tem esse negócio de fechar os olhinhos e ficar aí batendo o pezinho. Não tem nada disso. Se é profecia, ou seja, recebemos o dom de, vamos, igreja, anunciar a mensagem de Deus. Então eu recebi esse dom de anunciar a mensagem de Deus. O meu irmão aqui recebeu, a irmã ali, minha esposa, outros aqui receberam. Não é de anunciar somente aqui do púlpito. Quando você faz parte de um grupo de evangelismo na rua, você também recebeu o dom de anunciar. Qual mensagem que você anuncia? Qual mensagem que a senhora anunciou, irmã? A palavra de Deus, né, irmã Soraya? A mensagem que foi anunciada, a palavra de Deus. Aqui, algumas nomezinhos aqui, porque ela saiu sozinha e saiu a anunciar a mensagem de Deus. Ela não chegou na escada, o Senhor mandou te dizer, eis que te digo, serva. Não foi isso. Foi isso, irmã? Não, né? Então, quando ela chegou às pessoas para fazer o quê? Anunciar. E isto, diga, é um dom. Diga, é dom. Tem gente que tem dom de arrumar briga, né? Vai pregar a palavra de Deus brigando com os outros, né? Não consegue uma audiência, né? Uma pessoa vendo, umazinha só, não consegue. Então, se é o dom que recebemos, é de anunciar a mensagem de Deus. Volta lá para outra versão, nesse mesmo. Não sei se você está entendendo, abençoados. Se é profecia, ou seja, anunciar a palavra de Deus, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, essa palavra ministério aqui, o original quer dizer serviço, trabalho,
se é serviço, se é trabalho, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Dediquemo-nos ao trabalho. Então Deus me deu um trabalho de pregar nas rádios. Eu tinha que levantar 5h30 da manhã para fazer um programa 6 horas da manhã, ao vivo lá em Nova Iguaçu. Saía de Bento Ribeiro, pegava trem, pegava ônibus, pegava 3 ônibus, para chegar na rádio cedinho, porque era um serviço. O que eu fazia? Eu me dedicava. Ninguém chega a algum lugar sem dedicação. Se você não se dedicar, você não chega. Se é ministério, se é um serviço, dediquemo-nos ao ministério. Por isso que muita gente quebra as pernas, porque tem um serviço para fazer, aí fica arrumando um monte de coisas ao mesmo tempo, ou seja, não consegue se dedicar a uma coisa que foi chamado para fazer. Dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, ensine quando tiver vontade, né? Não estou afim agora, vou dormir. O que ensina, faça como? Esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. E o que contribui de que maneira? Com liberalidade. O que governa, o que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, exerce reclamando, vou ajudar, mas, meu Deus do céu, nunca mais essa irmã me pede ajuda, esse irmão, meu Deus, nunca vou mais lá, não, Senhor, pede para ela, não vai me chamar nunca, não faça isso, você não tem dom nenhum, te chamaram para isso não. Então, o que preside com diligência, o que exerce misericórdia, faça pelo outro com alegria. Isto é prazeroso, irmão, isso é prazeroso. Então, essa pequena introdução é só para mostrar o que Paulo queria, quando ele faz o rogo, queria a igreja reunida, não era para pedir dízimo, não era para orar por cura divina, não era para expulsar demônio, nada disso. Aqui Paulo fala sobre os dons, Paulo vai falar sobre os dons agora. Você vai para o 1 de Coríntios, na Almeida, capítulo 12, 1 de Coríntios, olha isso aqui, irmão, isso aqui é fabuloso, do 1 ao 11, a respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Aí vem ele de novo sobre os dons, sobre os membros. Ele começa a dar responsabilidade aos membros. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 7. A manifestação do Espírito é concedida a quem? A cada um visando um fim proveitoso. Então, a manifestação do Espírito, ou seja, o que Deus vai fazer, os dons que Deus vai começar a manifestar, é concedida a quem? A cada um. Então, o que Deus concedeu a você? Pastor, eu não sou nada, eu só vim aqui, eu dou meu dízimo, dou minha oferta, sabe, canto às vezes, nem sei o que eu estou cantando, e vou para casa, sabe, pastor, não fala assim, que você não está falando certo. Você é membro de um corpo, você tem uma função neste corpo. Diga, eu tenho uma função. Tem que aprender a tua função. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso.
porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Para que Deus dá a um membro mediante o Espírito a palavra da sabedoria? Por causa do corpo, para ajudar o corpo. Passa à frente. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do... Para que ele dá a um a palavra do conhecimento? Para fortalecer quem? O corpo. E a outro, no mesmo Espírito, ele dá a fé. É para quem? Só para aquele? Não. A maioria dos dons que nós recebemos não é para nós. A maioria das pessoas que são usadas para curar pessoas, elas não conseguem se curar. Ela ora por pessoas, pessoas são curadas, mas ela ora por ela e ela não é curada. Porque o dom não é para a gente utilizar para nós, é para ser utilizada para o outro. Então, se você tem um dom e você pensa que é para você se aparecer, que a maioria das pessoas que dizem que tem dom, ele só tem para se promover. Então, a maioria, olha, eu estava escutando um pastor aí de uma igreja dessa aí, falou, nós vamos receber o profeta que revela, ele vai vir com as revelações, ele vai revelar tudo. O senhor sabe que tudo é uma cascata, né? Sabe que vai vir mentira por aí, vai vir bruxaria, revelação da carne, aquelas coisas que a gente já sabe que existe nesse meio de biruta, né? E um monte de biruta gosta disso, vai atrás para ouvir birutice, que os birutas gostam de ouvir birutices. Então, e a outros no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de cura. Está falando para membro, hein? Cada membro, dom de curar, e a outro operações de milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espírito, e a um, tá vendo? E a um varia. Então ele não fala, e a uns na igreja, e a uns. Ele não fala para ter um festival de língua estranha no culto, irmão. Você já viu as igrejas como é? Um festival de língua estranha, né? Quem já viu? E você sabe que é de todas as maneiras. Você fica pensando, onde que aqueles caras arrumaram isto? Do Espírito você sabe que não é. Porque no culto ele diz assim, há variedade de línguas. E ao outro, capacidade para fazer o que com as línguas? Interpretá-la. Então isso é no culto. O que mais? Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, qual é a função da igreja, dos membros? Receber dons individualmente para o fortalecimento de quem? De quem? Do corpo. Então o dom não é para mim, olha, o pastor tem o dom da palavra, não, eu tenho o dom da palavra para fortalecer quem? A igreja. Quem é que se fortalece com a palavra quando eu prego aqui? É a igreja, é o povo que ouve a palavra e recebe como boa semente no seu coração. Então aqui nessa primeira parte dos dons, Paulo está falando de membros que recebem dons, membros que recebem dons para o funcionamento do corpo. Aí vai chegar alguém para trás, irmão, discernimento, vai lá, discernimento, para trás, aí, é outra operação de milagre, é outra profecia, e é outro discernimento de espírito. Já contei isso 1 milhão de vezes, vou contar 1.000.001 vezes, aqui, isto aqui. Estava eu num culto da minha antiga igreja, um culto que era manifestação do Espírito Santo, antes de entrar a luz naquela igreja, né? Porque aquela igreja também tinha pouca luz, né? Depois entrou a luz do Evangelho, parou com algumas palhaçadas que faziam por lá. Então era um culto de sábado e era busca do Espírito Santo. Aí estávamos lá, o pastor pregando e eu, o diácono na igreja, e começou lá o festival de língua estranha. A Bíblia diz que a quantos que ele dá a língua? A quantos? A quantos, irmão?
a um. Não é todos de uma vez, é a um. Então ele diz, e a outra operação de milagre, a outra profecia, a outra discernimento. E estava lá o pastor obrigando as pessoas a serem batizadas. Irmão, dá glória. Aí o irmão, glória, mais rápido, irmão. Glória, 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 mais rápido, irmão. Glória, 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 mais rápido. Aí eu falei, estou olhando, né, irmão? Daqui a pouco começou uma outra lá, começou um troço lá e se batendo daqui, aquelas coisas que você vê no YouTube, aquelas irmãzinhas todas de... Cara, se eu chegar num lugar desse, irmão, vai ser terrível, vai ser terrível, vai dar uma confusão do inferno. Aí eu cheguei para o pastor, devagar, subi no púlpito e falei, pastor, isso aqui não é o Espírito Santo não. Pastor gritando, mais uma batizada, mais uma, quero ver mais um, e torcendo para as pessoas falarem em línguas, e eu tentando avisar para ele, que aquilo ali não era o Espírito Santo, porque o que estava acontecendo naquele momento? Eu estava sendo usado aonde? Discernimento de quê? E por que Deus me colocou ali? Ele era o pastor, eu era o diácono, mas quem é que tinha o dom de discernimento? O diácono ou o pastor? Você entende? Você está entendendo o que o pastor está falando? Eu estou aqui falando, mas você tem dons que eu não tenho, por isso você tem que estar aqui, porque os dons que você tem e eu não tenho, é para ajudar o corpo, e os dons que você não tem e eu tenho, é para ajudar o corpo. Então aqui naquele momento, esse dom que estava sobre mim, porque eu sempre sou um membro, o que aconteceu? Eu fui lá e falei com o pastor, que era um demônio, e o pastor ainda quis brigar comigo, ia falar lá para o apóstolo lá da igreja, não, por evangelista, naquela época nem era apóstolo, era evangelista, vou falar para o evangelista que você está duvidando do Espírito Santo, e não sei, aquelas coisas que você sabe como é que acontece, né? E eu falei, então faz o seguinte, pastor, é que o senhor não quer acreditar em mim, o senhor então vai colocar a sua mão no ombro dessa pessoa, o senhor desce daqui, e o senhor põe a mão no ombro, e o senhor vai ver o resultado. Irmão, quando o pastor colocou a mão no ombro, ele deu um salto para trás, que ele escutou aquela voz, o que você quer comigo? Aquela coisa que você sabe, né? Tudo com a garganta inflamada. Aí o pastor ficou louco, ele olhou para mim, no mesmo momento ele olhou para mim e falou assim, como você viu isto? Eu falei, eu não vi nada, pastor, eu não vi nada, foi um discernimento que o Espírito me deu, para quê? Para ajudar quem? A igreja, o corpo. Então você é muito importante aqui, irmãos. Diga, eu sou muito importante aqui, eu sou um membro. Deus quer me usar para ajudar o corpo. Dá um aplauso ao Senhor, irmã, pode dar, isso aí. Aí tinha um outro caso que me aconteceu, um rapazinho que ficava profetizando, né, e falava as línguas bonitas, irmão, tem uma língua bonita, não tem? Quem já ouviu? Aí parece até uma serpente, né? Sabe, sendo encantado, a gente fica encantado com alguns tipos de línguas que a gente escuta, né? E o garoto falava em línguas e tal, e eu ficava assim meio, sabe, igual aquela, quando Paulo passou e aquela mulher falou, este é o servo de Deus, e Paulo ficou, sabe, aquela coisa, sabe, isso não está caindo legal, sabe, está falando direitinho, mas, sabe, está me incomodando. Então, o discernimento faz isso, te deixa... Aquela pessoa chega perto de você, começa a contar uma história, aí você sente que aquilo ali é mentira. E quem já viveu isso? É o discernimento que você está tendo. É discernimento. Isso faz parte do Espírito Santo de Deus na sua vida. Isto é o agir de Deus, é a manifestação. E a minha pessoa tem isto tudo e diz, eu não sirvo para nada, Deus não me usa. Deus te usa sim. Você viu alguém precisando, que perdeu tudo na enchente, você procurou saber? Você viu alguém que está precisando de uma ajuda, e você procurou saber, e você foi lá, bateu, visitou? Isto é dom, para o crescimento da igreja, para o corpo ficar saudável. Você imagine você
está dormindo na tua caminha lá boa, e você saber que teu irmão em Cristo está dormindo no chão, porque a água acabou com a cama daquela pessoa, e você saber disso, e você não se incomodar, não compartilhar, não avisar, deixar a pessoa dormir no chão, na esteira. Claro que não acontece isso no nosso meio, porque aqui nós temos pessoas que têm dom de socorrer pessoas, e a outra operação de milagre, a outra profecia, a outro discernimento de espírito, e a um variedade de línguas, e a outro capacidade para graças a Deus que Deus me deu variedade de línguas, e também Deus deu a mim, Ele me usa, capacidade para interpretá-las. Eu já fui em culto pentecostal biruta, irmãos, era um festival de línguas, e Deus me mostrando, cada uma língua, na interpretação, era a mensagem do demônio. Adoro Lúcifer, adoro Satanás, eu adoro Satanás. As línguas que a pessoa estava falando, estava dizendo que adorava Satanás, e todo mundo saltando, e eu falei, meu Deus, você vê como é que é? Como é a utilidade do dom para a igreja, é para você desmascarar a infiltração do espírito maligno no meio da igreja. Cadê aqui no nosso meio que tem isto, irmão? Sabe por que não tem? Porque aqui todos vocês são luzeiros. Vocês são luzeiros. Vocês não estão mais nas trevas, vocês são luz. Aqui não tem manifestação do demônio, porque aqui é luz. Aqui, lá fora, já chegou gente aqui endemoniada que baixou ali, ó, na porta ali, ó. Nunca entrou. Aqui não entra. Fica lá, vai demoniar para lá. Aqui é lugar de louvarmos a Deus. Um variedade de línguas e outro capacidade para interpretá-las, mas um só mesmo Espírito. Então aqui nessa primeira parte aqui, Paulo fala dos dons, né, que é dado aos membros, a cada membro. Agora vem a outra parte, versículo 12 ao versículo, vamos ler aqui até onde a gente vai, versículo 12. Porque assim, Romanos 12, 12, porque assim, como o corpo é um, é isso mesmo, porque assim, como o corpo é quantos? Quanto é o corpo? Quantos corpos temos aqui? Então eu não posso dizer assim, eu sou corpo. Se eu falar que eu sou corpo, ele é corpo, você é corpo, então já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, todos 20 corpos aqui. Mas quantos corpos são? Agora, porque assim como o corpo é um, e tem quantos? Muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constitui quantos corpos? Nós, como membro, aquele rogo do apóstolo Paulo aos Coríntios, né, aos Romanos, né, rogando para que os membros se reunissem. Os membros reunidos constituem um corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro. Então eu não posso, escute isso, irmão, isso é importantíssimo para aquelas pessoas que não gostam de congregar. Olha aqui, ó. Porque também o corpo não é um só membro. Então eu não vou dizer, quando eu estou em minha casa sozinho, eu digo eu sou corpo. Eu não sou corpo. Eu sou o quê? Quando que eu me torno corpo? Quando eu estou, aí eu me torno corpo. E quando eu não quero mais, eu quero só ficar em casa, eu sou o quê? Membro. Agora você já viu
um dedo sozinho, vivo? Já viu algum dedo vivo? Um pé, olha um pé andando ali, Jesus, nunca vi um pé sozinho, cadê o resto? Não tem, ele anda, e anda melhor do que se tivesse corpo, olha que bonito. Não tem. Um membro sozinho está, por isso que você vê as pessoas se desviando da fé, porque elas começam a ficar em casa hoje, fica em casa amanhã, ocupa-se com uma coisa, ocupa-se com outra coisa, e ocupa-se com outra coisa, então ela esquece que ela é um membro, e precisa estar no corpo, para se fortalecer e se manter vivo. Se eu estou fora do corpo, eu vou morrer. Tem muita gente que começa a ficar fora. Minha esposa, estou com vontade de ir mais não. E você? Eu estava doido para escutar isso. Eu também não estou. Por causa de quê? Porque está fora. Está fora e repetindo assim, eu sou corpo, eu sou, olha, isso aqui é só para, é como a pessoa que não sabe nadar e cai no mar e fica, parece que ela vai se salvar, não vai nada, ela está morrendo, é assim, ela fica repetindo, eu sou corpo, eu sou corpo, eu sou corpo, eu sou corpo de Cristo, não é não, você é membro, você não é corpo, você é membro, quando você está na sua casa, você é membro, quando você está junto com outros irmãos, você forma corpo, mas quando você está sozinho, você é membro, e um membro sozinho não é nada, diga, nada, vai morrer, porque também o corpo não é um só membro, mas, por isso que você vê pessoas que ficam só em casa, começam a ter vícios de pornografia, não sente mais temor a Deus, começa a se dedicar à novela, a Big Brother, meu Deus do céu, onde que eu posso imaginar que um cristão ligue a Rede Globo, ainda mais ligar na Rede Globo para ver Big Brother, eu não consigo imaginar uma casa de um cristão, sentados, dizendo que é membro de um corpo de Cristo, e vendo Big Brother, consigo imaginar isso, não consigo entrar na minha mente, mas acontece, sabe o que acontece? Porque se isola, fica sozinho membro, e vai se enfraquecendo, porque, eu já te falei, já contei a história da pessoa que perdeu as orelhas, né? Uma orelha, o cara brigou, agarrou na orelha do outro com dente, arrancou, jogou lá no balcão, e a orelha ficou lá, todo mundo olhando a orelha do rapaz, começou a ficar amarela, geladinha, falou, já era, bota no gelo, corre com ele para o hospital para tentar colocar de volta. Não colocou mais a orelha do rapaz, porque o que aconteceu com aquele membro? Morreu, o sangue parou, necrosou, apodreceu e jogou fora. Então Jesus falou, se o sal não der sabor, o que serve para ele? Ter jogado fora e ser pisado. É assim que muitos membros estão se quebrando, porque querem se isolar. Quanto menos você está no meio dos membros, mais você se enfraquece. Aonde você está? Eu estou lá com a minha família não é crente não, é uma cachaçada, é um palavrão, é uma coisa horrorosa, mas é aqui que eu vivo mais. Você está se enfraquecendo, você não é membro daquilo ali, você não é membro de meretriz, você é membro de um corpo de Cristo. Você não é membro de cachaça, você é membro do corpo de Cristo. Você não é membro de um corpo de maconheiro, você é membro do corpo de Cristo. Você não é um membro de um corpo de gente fofocando da vida, rindo, falando da vida dos outros. Não, você é membro do corpo de Cristo. Então você tem que colocar isso na tua mente, eu sou cristão e sou membro de um corpo que é de Cristo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, agora começa anular um anulando o outro. Se disser o pé, não sou mão,
não sou do... Irmã, bota na outra versão, por favor, esse versículo aqui mesmo. Vamos ver aqui, eu acho que é interessante. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, então, o pé vai falar assim, eu queria ser mão. Tem gente assim, né? Eu queria fazer que aquela irmã faz, eu queria fazer igual o pastor. Irmão, não se mete com isso não, irmão. Não mete com esse negócio de querer ser igual o pastor, que você não vai aguentar. Deixa esse negócio para quem Deus chamou para fazer. Tem gente que quer ser, vai ficar biruta aí. Se disser o pé, já não sou mão, não sou do corpo, aí começa a querer ser o outro. Você é mão, utilidade. Você é pé, utilidade. Você é orelha, utilidade. Seu nariz, utilidade. Os seus olhos, utilidade. Os seus mandíbula, utilidade. Os seus dentes. Então, cada parte do nosso corpo, ela tem utilidades. Qual é a tua utilidade? Você sabe. Não precisa você, se disser o pé, se o pé disser, já não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse o olho, como poderíamos ouvir? Está vendo? Está vendo como é que todos são importantes, irmão? Você é membro do corpo? Então você é importante, irmãos. Não pense que você só serve para dar dinheiro para a igreja, porque a maioria do povo que congrega nas congregações, todos eles só têm uma utilidade para o pastor e para o bispo, para a missionária. Qual é? Dar dinheiro para o pastor. Você aqui ajuda esse corpo a ficar forte. Diga, eu aqui, eu ajudo esse corpo a ficar forte. Não fala, não olha para cá não, forte é figurado, né? Não é isso aqui que é forte não, tá? Se o corpo todo fosse o olho, como poderíamos ouvir? Olha aí, qual a importância do ouvido e pro... Se o corpo todo fosse o ouvido, como poderíamos cheirar? Olha a utilidade. Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme ele, para ser útil. Mas não, você sabe que nós tínhamos um pastorzinho, está até ali a fotografia dele ali, um velhinho que estava em sandalagem. Aí ele chegou acho que foi 70 anos, ele falou, pastor, agora eu vou me jubilar. O que é isso, irmão? Não, agora eu não vou mais congregar. Aí tínhamos uma senhorinha também que sentava ali, pastor, agora eu vou me jubilar, não vou mais congregar. Meu Deus, você vai deixar de ser do corpo? Não tem como alguém que é membro de um corpo, sabe, se desacoplar. Meu dedo vai falar assim, eu estou cansado de ficar tirando aquele troço do seu nariz com esse dedo. Estou cansado, não quero mais. Você está entendendo, irmão? Não quero mais, eu vou me jubilar, eu vou ficar de férias, sabe, porque eu estou velho. Sabe, irmão, eu digo assim, a pessoa está com problema de locomoção, está com problema mental, isso é outra coisa, e Deus está vendo, né? Ali está o corpo, está a visita, umas pessoas Deus sempre tem visita. O que acontece? Ela é um membro que recebe outros membros, que quando estão ali com elas, formam o corpo, e ela continua recebendo nutriente do corpo, porque ela está sempre sendo visitada pelos outros membros, e ela está recebendo nutrientes, um passando por outro. Está dando para entender, irmãos? Se assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, tá vendo? Se o corpo todo fosse uma parte só, quando eu estou sozinho em casa, não quero mais congregar mais, estão aí, tem um monte aí que chama-se desigrejados. Um fariseu desse aí que alguns sempre me perturba meu juízo, querendo me convencer a deixar de ser pastor. Pastor, para com esse negócio, não precisa mais disso não, fica na sua casa, sabe, para que isso? Não precisa mais, Jesus não mandou ninguém se reunir em lugar nenhum. Então eu faço o que, irmãos?
Não, fica em casa, faça como eu estou. Aí eu olhei a cara do rapaz, misericórdia, a cara de passa fome. O cara tinha 300 toneladas, passava uma arroba, né? Aquele bagulho desse largura. Eu falei, meu Deus, não quero nunca chegar a esse estado aí, meu irmão. Quero servir ao Deus vivo e verdadeiro. Eu quero ser bênção para o corpo de Cristo, irmão. Eu quero ajudar os membros do corpo de Cristo. Eu quero ser um instrumento de Deus para fortalecer os outros membros. É isso que você tem que pôr na sua mente. Se o corpo todo fosse uma parte só, eu estou em casa, não vou congregar mais, eu sou corpo. Então, você é um membro, você está dizendo que é o corpo, uma parte só. Não existiria o quê? Corpo. De fato, existe muitas partes, ou seja, muitos membros, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. Você imagina o olho dizer para a mão, não precisa, irmão. Quem já caiu um cisco no olho? Já caiu um cisco no olho? Ih, meu Deus. Tu já tentou tirar o cisco do teu olho com a língua? Quem já tentou tirar com a língua? Não dá. Se a mão não ajudar, o cisco que cair no olho, como é que vai ficar? Vai ficar no olho. Eu não preciso de você. Não, passou demais, irmão, calma aí. Portanto, o olho não pode dizer, como alguns falam, não sei, por que esse irmão vem para cá? Puxa, para que essa pessoa vem para cá? Para quê? É o olho dizendo para a mão que não precisa, para quê? Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. Tira o cisco do olho, com a língua, não, tira com o pé. Bota o pé aqui e tira o cisco. Tira. E a cabeça não pode dizer para quem? A cabeça fala assim, vamos andar, o pé. Não precisa de você, pé, eu vou andar só com a cabeça. Só eu que vejo só uma cabeça andando pela rua, só eu que vi isso, né? Uma cabeça desse tamanho, desse prédio aqui, andando na rua. Só eu que via quando eu era maluco, eu via essas coisas. Então, eu não preciso de você. A cabeça não pode dizer para os pés. A cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de você. A cabeça precisa do pé, irmão? Precisa? O pé precisa da cabeça? Precisa. A mão precisa do pé? Precisa. O olho precisa do nariz? Precisa. O nariz precisa do olho? Precisa. Então quer dizer o quê? Todos nós somos necessários no corpo, irmão. Não se isole, não pense que você é um nada. Pastor, eu sou pobre. E daí que você é pobre, irmão? Jesus não está falando de dinheiro, Jesus está falando de membro. Você é membro. Está acabando. Eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de você. O fato é que as partes do corpo que parecem ser mais fracas são as mais necessárias. Qual é a parte que você intitula do teu corpo que você pode perder e ficar tranquilo? Tem alguma? Então toda a parte do teu corpo ela é necessária. Então na igreja, todo membro da igreja, restituição, ele é necessário. Não tem ninguém aqui que não é necessário. O versículo 12 diz, o corpo tem muitos membros. O 14 diz, o corpo não é um só membro. O 15 diz, membro, pé. 16, membro, ouvido. O 17, membro, olho. O 18, Deus colocou os membros. O 19, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? O 20, há muitos membros. Então, eu sou um membro, você é um membro. Quando nós nos juntamos, quando Paulo faz, eu rogo que vocês congreguem, que vocês cultuem, para que estes dons, usar de Deus, né? A mão sendo útil, o pé sendo útil, as orelhas sendo útil, sabe? O nariz sendo, então todo mundo sendo útil no corpo. Então quando você falta um pedaço. Então vigia, se você não puder faltar, não falte.
Mas se tiver que faltar, falte, mas falte rápido, porque o teu lugar está no corpo. Amém? Assim disse a palavra, assim disse o Senhor, assim disse o Espírito, assim disse Jesus. Fica de pé, por favor.